Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Perfection Paper. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês um tour por esse livro do bebê da editora Todo Livro. E esse livrinho aqui eu ganhei de presente no Natal. Foi um presente muito fofo, né? E eu resolvi trazer aqui pra vocês porque tem tudo a ver com papelaria, né? Então, se você pretende engravidar, tá esperando um bebê ou até, né, tem sobrinhos aí a caminho, esse vídeo vai te ajudar para saber se vale a pena ou não esse livro. Bem, ele já é um livro assim, um pouco diferente do que eu espero de livro de bebê. Eu nunca tinha ouvido falar dele, porque os livros de bebê geralmente eles têm uma pegada assim mais parecida com um álbum e é até uma coisa assim, como é que eu posso dizer, mais adulto. Pretendo trazer outros aqui, tá, pra gente fazer review, porque, né, o que eu pretendo fazer é ir preenchendo, como eu adoro, né, esses itens de papelaria, depois eu vou presentear. Só que o que eu tava falando desse daqui é que ele é diferente, ele parece mais com um livro infantil mesmo. Olha, ele é todo acolchoado, então é bem diferente do que eu já tinha visto. Bem, ele é um livro grande, tá? Não é tão pesado e ele é acolchoado, como eu já disse. E aqui ele diz ser um livro para os primeiros 5 anos. A gente vai passar página por página e no final eu vou falar para vocês a minha opinião. Se eu acho que vale a pena. Eu já adianto que ele é um pouquinho difícil de encontrar, tá? Pesquisei na internet, não achei com facilidade, mas eu acredito que talvez em livrarias físicas você ache com mais facilidade. Ele tem esse quadriculado muito lindo. Nessa página a gente começa com o livro pertence a, nascido em, no caso aqui vai ser Heitor, nascido, né? Isso aqui a gente vai esperar um pouquinho ainda para preencher. E aqui tem uma frase que diz: um novo bebê é como o início de todas as coisas, maravilha, esperança, um sonho de possibilidade. E é bem isso, gente. A maternidade faz a gente renascer. Uma coisa curiosa que eu já tinha visto nele é que ele tem um índice. Eu não sei se o índice pra mim assim é muito útil no livro de um bebê ou um álbum, qualquer coisa assim, porque geralmente esses tipos de livros a gente não consulta, a gente aprecia, né? Então eu fiquei pensando qual o momento que eu iria querer usar o índice, né? Mas assim, tá aqui. Pra quem acha interessante, acha que fica mais organizado, eu acho que ocupou uma página que talvez não precisava ser ocupada. Aqui, no caso, entraria uma foto minha e do Daniel. E aqui é a última ultrassom tirada antes do nascimento, pelo menos foi isso que eu entendi. Porque tá escrito aqui, essa é uma foto de um exame de ultrassom tirado X semanas antes do meu nascimento. E aqui informações, né, da mamãe e do papai. A minha chegada, então aqui nós temos já sobre o bebê, onde ele nasceu e tudo mais. E assim, uma coisa que eu quero também deixar claro é que esse é o tipo de livro de bebê que você só consegue preencher pós-nascimento do bebê, tá? Tem alguns livros que você consegue preencher algumas coisas antes, né, do nascimento, como por exemplo, meu primeiro presentinho, como foi a descoberta e tudo mais. Esse aqui não tem. Aqui tem a minha primeira foto, minha árvore genealógica, que aí no caso a gente vai preencher, né, com as informações familiares. E meus primeiros visitantes. Como eu disse pra vocês, é o tipo de livro pra você começar a preencher na maternidade. Aí aqui tem meu signo e símbolos, minha personalidade, que aí aqui a gente vai colocar o que me faz sorrir, o que me faz chorar. Isso aqui eu já entendo que é pra ele mais velho, né? Porque o Heitor recém-nascido a gente não consegue ler esses traços de personalidade. Eu assumo que isso é para quando ele, né, começar a interagir com o meio, que a gente vai conseguir preencher. Meus primeiros presentes, e aí aqui eu já fiquei um pouco em dúvida, porque eu não sei, né, se esses presentes a gente já coloca desde a barriga. Aí aqui já tem
chegando à minha casa. Então, enfim, esse é um tópico que eu vou abordar melhor no final, tá? Mas eu acredito que esse livro aqui não tem uma ordem muito bem estabelecida, né? Meus primeiros dias em casa, a hora de dormir. Aí tem um item aqui separado para minha primeira babá. Hora do banho, minhas primeiras brincadeiras. Meus dentes, hora de comer, aí quando eu tomei meu primeiro chá, meu primeiro gole de café. Isso aqui é legal, né, de deixar salvo. Meus primeiros passos. Então aqui a gente tem dentro de casa e fora de casa. Minhas primeiras experiências, então a gente vai ter aqui uma forma geral de quando o Heitor começar a interagir com o meio. Por exemplo, minha primeira vez na chuva, minha primeira vez ao sol, minha primeira vez ao parque. Minhas roupas, aqui então vai ser meus primeiros sapatos, minhas primeiras luvas, meu primeiro gorro. E aqui o que eu disse, quando e qual era a minha idade, né? Então assim, mamãe, papai, tem que lembrar, né? Será que a gente consegue, gente, dar conta de lembrar, de preencher? Minhas descobertas e minhas coisas favoritas, então assim, aqui algumas descobertas importantes. Aí, por exemplo, tem dormir a noite inteira, ergui a cabeça, fiquei sentado e tal. Meu primeiro corte de cabelo. Gente, isso aqui eu acho muito legal de registrar, porque eu acredito que vai ser um momento assim muito mágico, né? Porque a gente gera o bebezinho, aí chega o momento dele fazer o primeiro corte de cabelo. Assim, o final da gravidez pra mim, né? Que eu tô aqui na reta final, né? Ainda falta algum tempo, algumas boas semanas, mas já tô na reta final. A gente começa a ficar muito ansiosa pra conhecer esse bebezinho. Meus brinquedos favoritos, meu batizado. Minhas primeiras férias, então a gente coloca aqui, preenche, né, como é que foi. Acho isso aqui bem legal, bem bonitinho. Minhas digitais, né, então aqui você vai colocar a mãozinha e o pezinho. Meus pesos e minhas medidas. Meus registros médicos, né, então tem espaço para cirurgia, vacinações, minhas doenças. Pintando 7, então aqui uma arte que o Heitor for fazer com giz e lápis e outra com aquarela. Meus amigos favoritos, então eu acredito que isso aqui é bem mais lá pra frente, né? Recordando meu primeiro ano de vida. Então aqui vai ter uma foto de cada mês, né, do Heitor no primeiro ano. Meu primeiro aniversário. Meu primeiro Natal. Mais aniversários felizes, então a gente tem de 1 até 5 anos de idade. Meus primeiros 5 anos, então aqui a gente vai fazer um registro geral. Então isso aqui é aleatório, né? Por exemplo, quero fazer um registro e estou a primeira vez comendo chocolate, por exemplo, né? Porque assim, aqui em casa eu pretendo, né, deixar ele até o 6º mês de forma exclusiva na amamentação. Se eu não conseguir amamentar, por algum motivo vai ser fórmula, né? A partir do 6º mês começar a introdução alimentar. E doce eu pretendo dar só a partir dos 2 anos, gente. Açúcar no geral. Vamos ver se a gente consegue fazer, né? Eu sou mãe de primeira viagem, então não vou colocar nada assim na minha cabeça que, não, eu vou fazer isso aqui. Não tem como, né? A gente sabe que só na hora mesmo que a gente vai saber. Mas seria interessante depois registrar isso, né? Ele comendo chocolatinho a primeira vez. Minha primeira escolinha, meus primeiros dias de aula. E esse aqui é um espaço para a mamãe e o papai deixar uma mensagem para ele. E adeuzinho por enquanto. Então aqui é quando, né, ele completa 5 anos de idade, então a gente finaliza esse livro. Bem,
Primeiro que eu quero dizer é que é um livro, assim, muito fofo, muito bonito, muito bem impresso. Eu acho que é o tipo de livro bem legal, assim, para o Heitor ter acesso, porque ele é um livro, né, para infantil mesmo, então ele vê cores, né, é um livro bem colorido, então a gente tem bastante textura, tem bastante coisa. Olha isso, tem ilustração em todas as páginas, todas, gente, em todas. Mas vamos aos aspectos que eu não gostei tanto. Primeiro, que eu acho que faltou demais aqui nesse livro é uma ordem cronológica. Ou seja, ter um momento separado do livro para o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. E deixar coisas assim mais aleatórias, talvez, para o final do livro. Por quê? Aqui nós temos coisas que eu não preencheria agora. Por exemplo, minha personalidade. Pode ser, gente, que eu não tenha essa informação por ser mãe de primeira viagem, mas eu assumo que traços de personalidade de uma criança você vai ver depois que ela é um recém-nascido, né? Recém-nascido a gente não tem ali aqueles traços bem aflorados ainda. E aí, no entanto, a gente pula e já tem meus primeiros presentes chegando à minha casa, então fica um pouco confuso, talvez, para os pais, assim, na hora de preencher, né? Então, acho que essa ordem cronológica poderia existir. Segunda coisa, eu acho que tem itens demais, e não tornando o livro democrático, mas ao mesmo tempo pode ser que muitos espaços fiquem vazios. Um exemplo disso é Minha Primeira Babá. É muito provável, gente, que o Heitor não tenha babá. Como eu disse para vocês, hoje eu tô na posição de dona de casa, pretendo ficar muito tempo assim. E assim, se eu não der conta, eu prefiro contratar pessoas para fazer outras coisas para mim, como por exemplo, cuidar da casa, né? Mas no momento, babá não é uma expectativa que eu tenho de ter. Óbvio que isso tudo pode mudar, né? Mas no momento eu não tenho essa expectativa. Eu quero passar esse tempo com o Heitor, ter ali a nossa conexão de mãe e filho e pai e filho, porque eu tenho assim o privilégio do Daniel fazer home office, então ele vai, né, ser minha rede de apoio, quer dizer, né, pai não é rede de apoio, mas a gente vai, né, nessa jornada apoiar um ou outro. Mas então por isso que eu não me vejo tendo babá. Então é um item aqui que eu provavelmente não vou preencher. E talvez se eu preencher vai ser a tia da escolinha favorita dele. Entendeu? Que eu vou usar. Outra coisa que eu também tiraria são coisas mais de aspectos religiosos. Por exemplo, meu signo e símbolos. Não é todo mundo que acredita nisso, né? Eu, por exemplo, não acredito que signo interfere na sua vida. Eu acho engraçado, eu adoro ver aqueles vídeos. Eu, por exemplo, meu signo é de Gêmeos. Eu adoro ver aqueles vídeos assim, reação de geminiano para tal coisa. Eu gosto porque para mim é um entretenimento, mas eu não levo isso a ferro e fogo. Isso para mim não faz diferença. Por exemplo, eu nem gravei qual é o signo do Heitor, para vocês terem uma ideia, né? Porque toda vez que eu falo para alguém quando ele tá previsto, alguém fala, ele vai ser de tal signo, né? E eu fico assim, deve ser. Porque eu não gravei, gente. Mas, assim, isso é só os aspectos que eu tô falando do livro que eu retiraria, tá? Então, por exemplo, se for uma pessoa que não acredita em signo, que não gosta, ela não vai preencher essa página também. Mas, por outro lado, se tiver uma pessoa que gosta, ela vai, né, preencher e vai gostar de existir isso. Outra coisa que eu não gostei aqui sobre esses meus registros médicos. Eu acho que essa página podia ser mais bem explorada. Por exemplo, eu tiraria minhas cirurgias e minhas doenças, porque isso aqui é o que a gente menos quer que um bebê passe, né? Uma criança. Então, não é uma coisa que eu gostaria de deixar registrado, sabe, como recordação, mas eu gostaria de deixar outras coisas registradas. Por exemplo, né, a gente falar consultas com pediatra, e outros aspectos, né? Eu acho também que podia ter uma página, já que eles exploraram muito, uma página, por exemplo, para falar sobre esportes que o Heitor vai praticar. Então, assim, como que ele evoluiu na natação, por exemplo. Acho que seria mais útil do que isso. Mas, enfim, isso é pra quê?
para colocar defeito, porque vocês sabem que eu sou assim. Todo review que eu faço aqui no canal, eu falo dos aspectos positivos e dos negativos também, para você aí que tá em casa, tá bem por dentro do livro. Enfim, mas é um livro que vale super a pena, tá? E aí, qual é a minha ideia desse livrinho aqui? Eu pretendo preencher ele todo e quem sabe, né, não devolver ele de presente para a pessoa que presenteou o Heitor. Ainda não sei. Eu ainda quero comprar um da Tilibra, que eu achei lindo. Eu vi uma moça fazendo review, achei perfeito. E depois eu tenho outro que, assim, eu e o Daniel, a gente ainda tá pensando se vai comprar ou não, porque ele é bem caro. É de uma papelaria muito linda. Inclusive é uma papelaria que eu quero trazer aqui pro canal em breve. E por que ter vários? Porque depois a gente presenteia pessoas, tá? A gente pode presentear dindos, presentear os avós, enfim. Então, assim, não vai ser a gente não vai ficar com todos eles guardados, mas é legal, né? Eu, pelo menos, iria adorar, né? Ter um sobrinho e ganhar um livrinho dele com todos os momentos dele, né? Até os 5 anos, eu ia adorar esse presente. Mas eu gostei muito, muito mesmo do presente. Vou preencher e depois, quem sabe, né? Eu volto com esse vídeo trazendo aqui pra vocês ele preenchido. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou trazer mais desse conteúdo em breve. E é isso. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.